Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma aula, na verdade a última aula aqui sobre do nosso livro de Marcos, da série Através da Bíblia. E aqui nós estamos para trabalhar sobre o capítulo 15, o capítulo 16 e finalmente concluímos aqui o texto de Marcos. Na última aula a gente concluiu aqui com Jesus sendo levado para ser crucificado através da omissão de Pilatos. E agora nós estamos aqui no versículo 16, temos aqui do capítulo 15, né? Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Falamos sobre isso também, apresentamos exatamente a questão de Jesus sendo rei, e como uma grande ironia, como o D.A. Carson chama a atenção, a grande ironia era exatamente o fato de que, apesar de ele ser rei, ele foi ridicularizado como rei, mas um dia haverá de reinar eternamente. E essa ironia vai fazer sentido de uma forma muito terrível para esses que fizeram pouco dele, né? Versículo 21, e obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Você percebe que são pontos assim mais objetivos de Marcos. E finalmente chegamos aqui no versículo 22 do capítulo 14, em que a gente tem aqui o texto no capítulo 15, versículo 22. Na verdade, Jesus ele é ridicularizado pelos judeus porque eles zombam da sua realeza e também da sua messianidade, né? Vamos ver aqui no versículo 22. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Ora, era a hora terceira quando o crucificaram. Então era pela manhã, né? A hora terceira ali, depois de 6 horas, então eram 9 horas da manhã, essa é a ideia. E por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que se diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. E aqui faz sentido a gente lembrar, mais uma vez, uma ironia, né? E essa ironia é exatamente agora, não mais com relação à sua realeza, né? Com relação ao fato de ele ser rei, mas agora com relação ao ser salvador. Aquele que não podia salvar a si mesmo, né? Essa é a ironia. É o salvador dos homens. Naquele momento, Jesus Cristo, não é que ele não podia, no sentido de que ele não teria poder para se salvar. É claro que ele poderia. Mas se Jesus descesse da cruz, quem seríamos nós? Eu não estaria aqui falando para você sobre a Bíblia. Se Jesus não tivesse descido da cruz, não teria teologia para a gente conversar, pelo menos a teologia verdadeira. Nós seríamos porcos imundos pecadores que não temem a Deus.
Se Jesus Cristo não tivesse descido da cruz, tivesse salvado a si mesmo, se Jesus Cristo tivesse ouvido a esses homens, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz, nosso destino seria o inferno eternamente. Então, a ironia é exatamente essa. Aquele que não podia salvar a si mesmo, de quem se diz, né, que não podia salvar a si mesmo, é quem salva os pecadores e salva pessoas do mundo inteiro. Então, a partir disso a gente pode ver que a missão de Jesus Cristo era essa missão de salvar. A missão de Jesus Cristo era essa missão de transformar. E nesse sentido, se ele tivesse largado essa missão, nada disso existiria. Nada disso aqui. A escola de Charles Spurgeon, uma boa teologia, a Bíblia, o Novo Testamento, podia esquecer. Do que teria sentido? Nada mais teria sentido se Jesus Cristo tivesse salvado a si mesmo, tivesse descido da cruz. Então a nossa missão muitas vezes envolve o sacrifício, envolve a dor, a dificuldade, a pressão, mas envolve também aquilo que Deus espera de nós. Nem sempre o que Deus espera de nós, naquele momento, é o melhor, né? É o melhor no sentido assim, de mais agradável ao que a gente consegue perceber. Mas certamente é o melhor, segundo o que Deus quer. Temos aqui no versículo 33, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz. A hora nona, se a terceira hora era 9 horas, a hora sexta era, se a hora terceira eram 9 horas da manhã, a hora sexta era ao meio-dia, né? Então houve trevas sobre toda a terra. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Vede, clama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e, além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Nesse texto, alguns pontos podem chamar a nossa atenção. Claro que não temos tempo para tratar de tudo, mas alguns pontos importantíssimos são, primeiro, esse clamor de Jesus em aramaico, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, novamente, Marcos abre o sentido da expressão para ficar claro para quem está ouvindo a ele, está lendo no caso. E Deus meu, por que me desamparaste? Aqui Jesus Cristo, falei na última aula, que Jesus Cristo leva o inferno de todos nós, todos os nossos infernos, ou seja, toda a nossa punição, Jesus leva sobre si. E nesse momento ele recebe da parte de Deus aquilo que é exatamente a ira de Deus. O sofrimento de Jesus pelo pecado não foi só a parte física. Embora isso tenha sido pesado, a sua crucificação, o momento em que ele se coloca como aquele que é crucificado, ou seja, diz que a crucificação era um instrumento de tortura. É bom lembrar sobre isso também, porque
O Carson nos lembra sobre isso também no seu livro, né, Escândalo. A cruz, hoje, para a nossa mente ocidental, ela envolve pensar sobre um crucifixo. Então a gente lembra do cristianismo, a gente lembra de coisa boa quando a gente pensa na cruz. Mas para o povo naquele tempo, né, para quem está ouvindo Marcos pela primeira vez, e não só isso, mas também, obviamente, né, para aquela comunidade ali, a cruz ela não era isso. A cruz era vergonha, a cruz era falar sobre crime, um crime terrível, era praticamente um palavrão, não era uma coisa que você falava assim numa conversa tranquila, era quase como falar baixo. Falar sobre a cruz era tão de mau gosto, digamos assim, né, numa conversa comum, quanto você já pensou alguém andando na rua com um cordão e nesse cordão aqui no meio, né, no pingente do cordão, tivesse o portão de Auschwitz. Lá no portão de Auschwitz, acho que é na Polônia, se eu não me engano, né? Não é na Alemanha, né? Auschwitz acho que fica na Polônia. Não sei, não lembro exatamente. Mas foi o maior campo de concentração da época da Segunda Guerra, e lá onde morreu 1 milhão de judeus. Naquele complexo ali de Auschwitz, eles tiveram que aumentar a indústria da morte, terrível, e até hoje está lá, né? Muito daquilo que tinha na época ainda para lembrar as pessoas, para que não haja novamente o Holocausto. Então, Auschwitz tem o seu portão, e lá no portão de Auschwitz tem escrito Arbeit macht frei, né, que literalmente seria o trabalho faz a liberdade, ou o trabalho liberta. O que é um sarcasmo, né, na verdade, dos alemães, porque a ideia é que eles iam lá, era um campo de concentração de trabalho, né, mas não tem nada de liberdade ali, era um momento de prisão, de ódio, de morte. Enfim, eu estou falando de tudo isso para você ter noção do peso que é Auschwitz. E aquele portão com esses dizeres, né, Arbeit macht frei, o trabalho liberta. Aí você pega um pingente de um cordão, podia ser um cordão grande, uma pulseira, ou até uma tatuagem, não sei. Algo que as pessoas pudessem ver. E você visse os portões de Auschwitz ali. Ou você visse algo chamando a atenção para isso. Os portões de Auschwitz, eles lembram a gente de morte, de muita morte. É algo pesado, é algo pesaroso, é algo difícil da gente ouvir e até de engolir que um dia na humanidade alguém chegou a matar tanta gente. Isso seria tão ridículo alguém andar com um pingente com a Auschwitz escrito ou qualquer coisa parecida, como seria ridículo também alguém naquela época ter algum souvenir, alguma coisa que lembrasse a cruz. A cruz era isso, era essa vergonha, era esse escândalo, era esse peso. Então, quando a gente está aqui falando sobre a cruz, a gente está falando sobre essa vergonha que as pessoas tinham. As piores pessoas morriam na cruz, as piores pessoas eram sacrificadas, eram crucificadas, era um instrumento de morte lenta, em que as pessoas às vezes pensam que elas morriam lá, né, por conta dos ferimentos, mas ela morria pelos espasmos, né, e por falta de respiração, porque tinha um certo momento que o tórax ficava de uma forma tal que não conseguia respirar, mas isso era com o tempo. Então ela passava algumas horas ali diminuindo a possibilidade de respirar, com as suas, provavelmente não era na mão, a mão não teria força suficiente, né? Então era provavelmente aqui nos pulsos, né? E também nos pés, e ela ficava ali sofrendo durante algumas horas terríveis. Então tinha a infecção dos pregos, tinha a dor dos espasmos aqui do corpo, até que finalmente ela não ia mais conseguir respirar por conta
da sua respiração, que o tórax não ia poder mais fazer um movimento suficiente para respirar. Essa era a morte na cruz. E isso é pelo que Jesus está passando. Mas toda essa dor, todo esse sacrifício físico de Jesus Cristo ainda não foi aquilo que lhe fez mais sofrer. Mas o que lhe fez mais sofrer foi tomar sobre si todos os nossos infernos, tomar sobre si toda a culpa das nossas transgressões. E por isso ele olha para Deus Pai e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque a ira de Deus está sobre ele e Deus não suporta o pecado. Deus Pai não suporta o pecado. Ele precisa cobrar e alguém precisa pagar por esse pecado. E alguém precisa receber a ira do Pai por esses pecados. E não fomos nós que recebemos a ira de Deus. Nós não aguentaríamos um segundo, a gente não aguentaria um milésimo da ira de Deus. Nós seríamos desintegrados. Por que nós estamos andando ainda? Por que nós ainda estamos respirando? Porque os nossos pecados seriam suficientes para Jesus Cristo, aliás, para Deus Pai, nos desintegrar diante do que nós merecemos pela punição dos nossos pecados. Mas o que foi que Jesus Cristo fez? Tomou essa culpa em nosso lugar. Ele tomou esse peso, ele tomou o peso da ira de Deus no nosso lugar. Então, por isso, Deus Pai o desamparou. Como assim? Ele não estava mais em comunhão com o Filho. Por quê? Exatamente porque ele estava tomando a culpa, o Filho estava tomando a culpa pelos nossos pecados. E, como a gente sabe, ele entregou o seu espírito, né? Jesus dando um brado, expirou, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, ou seja, esse véu era muito alto, somente já seria absolutamente difícil para alguém rasgá-lo de baixo até em cima, mas ele foi rasgado de cima até embaixo, mostrando que foi, na verdade, Deus que fez isso. Esse véu foi aberto, agora nós poderíamos entrar no Santo dos Santos, agora não haveria mais uma separação entre Deus e os homens. Jesus Cristo é esse que une e faz a reconciliação entre Deus e os homens. Aqui logo depois, a partir do versículo versículos 33 em diante, né, nós vemos os eventos sobrenaturais ligados à morte de Cristo, no seu sepultamento, ao cair da tarde, por ser dia da preparação, véspera de sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi. Então aqui nós vemos que Jesus Cristo foi levado, o seu corpo foi levado para ser sepultado, né? Até então ele tinha morrido ali, e agora nós vemos o seu corpo sendo sepultado. Finalmente, nós chegamos no capítulo 16, certo? Nós chegamos no capítulo 16. É interessante ver que houve alguns eventos, como eu falei, alguns eventos sobrenaturais, né? Alguns deles foi o fato de que fez trevas, né? Exatamente no horário que não se esperava. E aqui nós temos Marcos 16, a partir do versículo 1. Uma nova sessão começa basicamente mostrando o ponto culminante da missão do servo, vem com sua triunfante ressurreição e sua ascensão como o Filho de Deus. Então, o ponto aqui é mostrar que a ressurreição de Cristo
é uma vindicação de que ele é o Filho de Deus. A ressurreição mostra que não foi somente algo da parte de Deus. Aliás, não foi algo somente da parte dos homens, mas da parte de Deus. Jesus Cristo ressuscitou e nós podemos saber e confiar nisso. Como eu falei aqui, essa parte B é exatamente o ponto culminante da missão do servo. Vem com sua triunfante ressurreição e sua ascensão como Filho de Deus. Aqui é 16, 1 a 20. Então nós temos aqui o que eu queria chamar a atenção são basicamente para as aparições, né, de Jesus. Já começando aqui no versículo 9, depois de ele já ter sido reconhecido ali, nós temos aqui no versículo 9: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Jesus ressuscitou, mas eles não acreditaram que aquilo era verdade. Então Jesus aparece a 2 de seus discípulos. Depois disso manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. É interessante que são mulheres, que são pessoas a quem não se dá um nome, e as pessoas ainda não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Lembra que eu falei que a ficha deles só haveria de cair depois da ressurreição, e ainda haveria de demorar um tempo, porque não deram crédito aos que o tinham visto e já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus chegou ressurreto e disse isso. Preste atenção no texto de Marcos: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então aqui a gente vê o que Jesus espera dos seus: ir e pregar. A grande comissão é dada logo depois da sua ressurreição. E finalmente, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Que lindo, meu Deus do céu! Ele falou, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Esse texto de Marcos mostra para a gente a trajetória do servo. O servo que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O servo que vem para, como eu falei, não para ser servido. O esboço sintético aqui de Carlos Oswaldo Pinto, para onde a gente pode voltar, a gente tem: o padrão do discipulado cristão se encontra no servo de Deus. Nós precisamos aprender com aquilo que Cristo fez, cujo serviço autentica sua mensagem. O serviço de Jesus autentica aquilo que ele fala, e cuja vida é um sacrifício pela humanidade. O que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender que tudo isso que a gente falou nos faz entender que não somente são as nossas palavras que vão transformar as pessoas, é o nosso serviço que autentica a mensagem que nós falamos para as pessoas. Nós precisamos ser servos, como esse servo. O padrão do discipulado é exatamente esse. O padrão de seguir a Jesus é exatamente esse. Nós somos servos. Nós não viemos para sermos servidos, mas nós viemos para servir.
e dar a nossa vida. Enquanto nós não formos servos em tudo aquilo que nós fizermos, enquanto nós não nos sacrificarmos pelas pessoas, a nossa mensagem ela não vai fazer sentido. Se nós queremos levar a mensagem da salvação para as pessoas, precisamos servi-las e não sermos servidos. Isso vem como padrão do discipulado. É isso que nós precisamos fazer. Viver a vida cristã, dar a nossa vida pelas pessoas e entregar a mensagem, essa mensagem da salvação. Jesus, depois de ressurreto, dá a grande comissão e manda isso aqui para os seus. Vocês precisam ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, espero que você tenha compreendido o ponto que nós trouxemos aqui, que Deus nos abençoe a sermos servos, buscando o padrão do discipulado, como servos de Deus, dando a nossa vida pelas pessoas, claro que não porque nós vamos salvá-las, mas porque nós precisamos servi-las e nos sacrificarmos por elas, para que essa mensagem do sacrifício de Jesus faça sentido, que as nossas ações legitimem de uma certa forma também a nossa mensagem. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!